Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez nós estamos juntos para mais uma escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando ao longo desse trimestre uma lição muito importante, temas que vale a pena você juntar a igreja para uma explanação mais detalhada, porque esta lição vem tratando sobre os valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E é muito importante que a igreja, que a cristandade, que a religião tenha uma resposta para os questionamentos, para os conflitos que a sociedade moderna vive. E esse trimestre nós estamos lidando com muitos temas como ideologia de gênero, direitos humanos, foram lições passadas, pena de morte, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, dentre outros que nós precisamos estudar, precisamos ouvir especialistas nesses assuntos e trazermos um posicionamento para dentro da nossa coletividade, para dentro do nosso grupo social, para dentro da nossa igreja. A lição de hoje, ela trata da ética cristã e o aborto. Não é? Já temos tratado sobre ética cristã e é importante que em todas as lições a gente reafirme o conceito de ética cristã. É bom que fique claro que a nossa ética cristã, ela não é uma ética comum, não é uma ética que se orienta pelos valores que a sociedade vai construindo a cada dia em sua evolução. Não, a ética cristã, eu digo que ela desfruta de um certo conforto na medida em que tem um referencial estabelecido que é a Palavra de Deus. Então, a nossa primeira lição que tratou sobre ética, ela conceituou ética cristã como aquela que tem o objetivo de indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Então, meus queridos, o autor da Bíblia, o inspirador da Bíblia, quem inventou a Bíblia foi Deus. E ninguém conhece mais o homem do que Deus. Então, nós estamos tratando de temas aqui que são atinentes ao homem, não é? À mulher, e a Bíblia traz respostas para essas questões. Nós vimos desde as primeiras lições que a Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que Deus criou este homem para um projeto de vida, que Deus criou este homem lhe dando livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha em suas decisões, mas que também mostra pela sua palavra que o homem assume as consequências dessa sua decisão. Então, meus queridos, nós temos hoje a lição de número 4 para 22 de abril de 2018, que trata sobre ética cristã e aborto. Então, nós vamos estudar essa questão, aborto, o que é o aborto, o que dizem os defensores do aborto, não é? E o que nós apresentamos como resposta da Bíblia a essa questão tão atual, a essa questão tão debatida em nossa sociedade. Muito bem, queridos. Primeiro nós queremos então comparar essa ética cristã com o relativismo ético do mundo. E aí nós já falamos em nossa introdução que o mundo tem a sua ética construída, tem os seus valores morais, e esses valores são estabelecidos de acordo com o que preceitua a sociedade, ou às vezes o que preceitua as classes dominantes. Mas a ética cristã, ela se firma em valores que são colocados por Deus, valores que estão fundamentados nas Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, Jesus disse que passarão os céus e a terra,
mas as suas palavras não hão de passar. Em segundo lugar, nós temos aqui o conceito de aborto. Na nossa lição, está dizendo que aborto é a interrupção da gravidez, que a palavra aborto ela é formada por dois vocábulos latinos, não é? Ab, que é privação, e ortus, que é nascimento, ou seja, a privação do nascimento, que juntos significam, claro, privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior, falecer ou sumir, expressão que indica o contrário de orior, que é nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Aqui nós temos o conceito de aborto. Também umas observações que nós anotamos em pesquisas, que esta palavra no hebraico ela significa yatza, que é sair para fora. Então aqui nós temos, queridos, o conceito de aborto. Então aborto é a interrupção da vida de um ser prematuro. Uma mulher fica grávida, não é? E na sua barriga ela tem lá, ela está num processo de gestação de um óvulo que foi fecundado, não é? Um óvulo de uma mulher com um espermatozoide de um homem, não é? Ali é fecundado e dá-se início ao processo de vida. Muito bem, então o aborto seria então a interrupção prematura desta vida, e é o que nós estamos vendo. Eu gostaria de apresentar, e coloquei até nesse segundo ponto aqui, o conceito de aborto e apresentar uma estatística que nós pesquisamos muito interessante, que no Brasil são realizados aproximadamente 1.400.000 abortos e aproximadamente 14.000 mulheres morrem por conta desses abortos, e isto aqui são dados do Ministério da Saúde. Então, queridos, aborto seria essa interrupção da vida, né, dessa gestação, e nós apresentamos aqui para vocês as estatísticas alarmantes do número de abortos que são realizados no Brasil todos os anos. 1.400.000 abortos clandestinos, e também cerca de 14.000 mulheres morrem por conta desses abortos, são dados aqui do Ministério da Saúde. Então nós temos aqui o conceito, o que é aborto, as estatísticas. Terceiro lugar, nós vamos ver aqui o aborto no contexto legal. Está aqui na nossa lição, não é? O Código de Hammurabi é de 1810 a 1750 a.C., já condenava o aborto. No Código de Napoleão, na França, em 1769 a 1821, era crime hediondo o aborto. No Código Criminal do Império no Brasil, 1830, era proibido. E hoje qual é a situação? A legislação brasileira permite apenas o aborto nos casos de anencefalia, nos casos de estupro e nos casos de risco de morte. Isso é o artigo, né? Nos demais casos o aborto ainda é crime, conforme o artigo 124, né, da nossa Constituição. Então, queridos, nós vemos aí que esta ideia de aborto ela é antiga, não é? Já em 1810 a.C. já se tinha discussões sobre essa questão, e em todos esses momentos o aborto é condenado. Ok, nós vemos também a questão do aborto na história da igreja. Nós temos a Didaquê, que era considerado o ensino dos 10 apóstolos do século I, que também condenava o aborto.
E lá dizia: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. O apologista Tertuliano, que é de 150 a 220 depois de Cristo, um dos pais da igreja, ele ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida, e que impedir o nascimento impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Não é? Agostinho de Hipona, século IV depois de Cristo, e também o teólogo Tomás de Aquino, que já é do século XIII, considerava um pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então, na história da igreja, e aí, queridos, nós vamos ver também o conceito bíblico de aborto. Veja só, na lei mosaica, lei de Moisés, se alguém provocasse a interrupção da gravidez de uma mulher, era tratado como criminoso. Nós vamos ver isso no livro de Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21. Êxodo, capítulo 21. Vamos ver aqui. Êxodo 21, versículos 22 e 23. Vamos ver como nos diz aqui a palavra de Deus. A partir do versículo 22. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que esta mulher aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. O que é que a Bíblia está dizendo já lá no Pentateuco? Não é que se dois homens estivessem brigando tal, e acidentalmente batessem ali uma mulher que estava grávida, e essa mulher viesse a antecipar o seu parto, se essa criança nascesse viva, seria paga uma multa, mas se a criança morresse, seria dado vida por vida. Então nós estamos vendo aqui, queridos, ao longo da história, na história normal, ao longo das constituições legais, ao longo da história da igreja, e dentro do conceito bíblico, que a Bíblia não é a favor de que a gente elimine uma vida. Muito bem. E que mesmo esse feto estando lá dentro da sua mãe, nos primeiros meses de vida, nos primeiros dias de vida, esse feto ele é considerado uma vida e não pode ser eliminado. Então era um ato criminoso. No 6º mandamento a Bíblia diz: não matarás, que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso neste mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto peca contra Deus e contra o seu próximo. Então já vimos aí o aborto no contexto legal, já vimos aí o aborto na história da igreja, já vimos aí o aborto dentro do que a Bíblia considera, já temos aí então muito interessante para nós. E nós vamos perceber também tipos de aborto, porque há defensores do aborto que dizem: não, se o aborto for por estupro, ou a mulher foi estuprada, engravidou, e isso lhe dá direito dela abortar. Biblicamente, isto não é verdadeiro. Suponhamos que uma mulher foi estuprada. Queridos, nós não podemos agora penalizar, a mulher já está penalizada. Uma
mulher é um crime, uma mulher ser estuprada é um crime, ela já está penalizada. E nós não vamos agora penalizar também uma criança que não tem nada a ver, não é, com o que aconteceu. Então, se a mãe não quer o filho porque é de um estranho, que ela doe essa criança para alguém, né, com muito carinho, porque ali está uma vida. Eu estava olhando, pesquisando e vendo uns vídeos muito interessantes, e um pastor apresentou algo muito importante e eu gostaria até de ler aqui. Muito bem, ele diz o seguinte, que nas zonas de guerra, 5 a 8% das crianças que nascem são frutos de estupro. Não é? Nos Estados Unidos, a cada 2 minutos, uma mulher é estuprada. Em Ruanda, na África, 500 mil de mulheres foram vítimas de estupro. Em todas as épocas e civilizações, isso sempre aconteceu. Agora, pergunte a uma filha de um estuprador se ela concorda com o aborto por estupro. Então, queridos, é muito provável, né, que se eu buscar a minha árvore genealógica e você buscar, quem sabe se alguém ao longo da nossa árvore genealógica não passou por isso, que é muito provável. E se esta pessoa tivesse abortado? Talvez eu não existisse e talvez você não existisse mais. Então, tanto é vítima a mãe, como também o bebê. Os dois são vítimas, né? Quem tem que ser condenado, quem tem que ser preso é o estuprador. Então, a nossa posição bíblica, a nossa posição cristã, a nossa posição evangélica é que mesmo em caso de estupro, a criança deve ser preservada, e isso não legitima, isso não justifica o aborto. Um segundo caso é quando, nós vimos aqui na nossa lição, o caso da anencefalia, ou o aborto de anencéfalo, alguém que nasce com problemas no cérebro, aquela coisa toda. Então, alguém diz, não, nesse caso, vamos abortar a criança. Ora, nós já vivemos combatendo as discriminações. E é interessante que essas discriminações muitas vezes não consideram a questão do aborto. Quer dizer, porque nós estamos vendo a pessoa, né, fora do ventre de uma mãe, é discriminação. E quando essa criança está dentro do ventre da mãe, aí não é discriminação. Então, daqui a pouco, alguém vai perceber que tem uma criança que tem um defeito físico e vamos abortar. Vamos ver a cor da pele da criança e daqui a pouco vamos abortar. Não é? Então, nós também não concordamos com o caso de uma criança que está com um defeito, né, com síndrome de Down ou outros defeitos que acontecem numa gestação, nós agora abortarmos. Não, nós entendemos e nós vamos perceber pela Bíblia Sagrada, não é, que Deus, Ele considera, não é, mesmo aquele ser que está ali em desenvolvimento no ventre da sua mãe. Deus inclusive trata esse feto, né, trata esta criança em desenvolvimento com pronomes pessoais. A Bíblia vai mostrar que Deus chamou Isaías, que Deus chamou o profeta Jeremias desde o ventre de sua mãe. O salmista, né? O salmista vai falar lá no Salmo 139, nós temos essa referência aqui na nossa lição, Salmo 139, versículo 16, o salmista diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus já considera o ser humano ali no ventre da sua mãe.
Então não é porque é estupro, não é porque foi uma gravidez indesejada, não é porque se detectou um defeito físico na criança que agora nós vamos justificar o aborto. Não, absolutamente não. A Bíblia mostra, e ninguém conhece mais o homem do que Deus. O salmista diz: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, tu conheces o meu assentar, conheces o meu levantar, de longe entende todos os meus pensamentos. E ele vai prosseguindo, e neste salmo tão maravilhoso, ele mostra que cada coisa que ia sendo feita nele, no ventre da mãe, o Senhor ia anotando. Então, meus queridos, para nós que usamos como manual a Bíblia Sagrada, nós entendemos que quando há a concepção, quando o gameta masculino, o espermatozoide, se junta com o gameta feminino, o óvulo da mulher, e a fecundação, neste momento começa a vida. Eu li uma pesquisa que diz que nos primeiros 10 dias, a criança, né, já tem o seu coraçãozinho, já começa o batimento, né? Então, meus queridos, hoje o que acontece muito é que as gravidezes que acontecem, elas são fruto da promiscuidade e irresponsabilidade humana, né? Como igreja, como lideranças, nós precisamos orientar nossa mocidade, não é? Orientar nossa mocidade. Para nós cristãos, sexo antes do casamento é pecado. Aí muitas pessoas, devido à sua irresponsabilidade, não é? São pessoas inconsequentes. Aí muitas vezes começam a manter relações sexuais fora da hora com as pessoas inadequadas e depois querem rejeitar aquele ser que está se formando dentro de você. E para nós isto é pecado, para nós o aborto é um assassinato de um ser que está sendo gerado. Isto é o que a Bíblia diz. A nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, tem o seu pronunciamento e ela coloca que é contrária a essa medida, ao aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Esse é o posicionamento da nossa convenção, um posicionamento firme, um posicionamento centrado nas Escrituras. Então, queridos, nós mostramos aí tipos de aborto. E existe aquele aborto que se chama aborto terapêutico, que é quando, não é, a mulher está correndo risco de vida. Ora, nós temos uma mãe e temos uma criança. Se esta criança nascer, mata a mãe. Não é? Então, a análise médica é que prevaleça aquela pessoa que já tem um envolvimento social, tem laços sociais e aquilo tudo. Aí não é defendermos morte, aí é nós defendermos vida. Né? Há momento que um médico tem um coração e tem duas pessoas para receber esse coração, e ele precisa fazer um julgamento. Né? Às vezes uma pessoa já é muito idosa, né? E outra está mais nova, então eles têm que fazer, e aí não tem jeito. Né? Aí tem que acontecer. O que é que vai fazer? Né? Vai morrer alguém ali. Então, queridos, existem esses tipos, né? Agora, nós não aceitamos, não é, a inconsequência, a irresponsabilidade que nós estamos vendo hoje. Aí alguém diz assim: não, mas vamos então legalizar o aborto. E eu anotei aqui algo também muito interessante para nós analisarmos. Não é? Diz que os países onde se legalizou o aborto, por exemplo, Estados Unidos, Espanha, depois que legalizaram o aborto, o aumento de abortos foi em média de 600%.
Aí eu vi numa entrevista alguém dizendo, não, mas não tem jeito, o aborto está sendo feito aí em grandes quantidades, o que é que nós vamos fazer? Ora, queridos, nós vamos continuar como igreja, com o nosso discurso profético, dizendo que é pecado, que é errado, que é crime, e cada um assuma as suas consequências. Não é porque nós estamos gravando esse vídeo, não é porque a CPAD lançou esse tema para nós discutirmos na igreja, e colocarmos o posicionamento bíblico, que vão parar os abortos. Vai continuar acontecendo. Agora, você que está ouvindo essa palavra, saiba que é pecado e você vai dar conta disso diante de Deus. E aqui cabe ressaltar que não é só a mulher que vai abortar, é quem está levando ela para abortar também. É a clínica clandestina ou não que está realizando o aborto. Todas essas pessoas vão pagar muito caro porque estão assassinando uma vida. Aí alguém diz, mas isso não é assassinato, então deixa a criança nascer, e depois pegue um porrete e mate essa criança. Coloque assim, leve para uma praça e chame as pessoas para assistir, você matando, porque não tem diferença. Agora, nós queremos nos esconder, esconder nossas mazelas, por trás daquilo que está oculto. Eu não estou vendo, então eu não tenho responsabilidade. Não, você mesmo sem ver, você tem responsabilidade. Então veja, queridos, que nesses países onde houve a legalização, aumentou 600% o número de abortos. Também, queridos, nós temos aqui mulheres que abortam, e é um ponto que eu quero colocar aqui, como consequências do aborto. Veja que interessante, as mulheres que abortam são 4 vezes mais propensas a terem problemas psiquiátricos, a terem depressão, a terem surtos psicóticos. As mulheres que praticam aborto, elas têm 9 vezes mais a possibilidade ou a tendência a suicídio. Olha que tragédia. 11 vezes mais problemas na segunda gravidez. E nós podemos dizer que quase que na sua totalidade, porque existem loucas nesse mundo também, mas quase na sua totalidade, um sentimento de culpa que fica plantado nesta mãe. Então, meus queridos, o aborto não é simplesmente colocar para fora um pedaço de carne. Existem ligações. O ser humano, ele é psicossomático, Ele não é só corpo, ele é também psique. E uma mãe que aborta, eu não acredito que um dia ela não deve pensar como seria esse filho passando a mãozinha no meu rosto, como seriam os olhos dele, como seria o comportamento dele. Então, nenhuma mulher que aborta, ela aborta como se estivesse vomitando alguma coisa. Existe também um posicionamento de que o feto, ele é um prolongamento do corpo da mulher, e não é. Isso também é uma falácia, isso também é uma mentira. A criança no ventre da mãe, ela é um ser independente. Estudiosos dizem que esta criança, ela se não construísse ao redor de si a placenta, que é aquele invólucro que protege a criança, a mãe interpretaria como um corpo estranho e jogaria fora, porque ele é um corpo diferente. A criança, quando está dentro da placenta, ela é que regula o líquido amniótico. Esta criança que define o momento que ela vai nascer. Então, queridos, nós não temos poderes nem sobre o nosso próprio corpo, quanto mais sobre o corpo de outra pessoa que está sendo gerada dentro de você, que é mãe, dentro de você, que é mulher. Então você não tem o direito de pegar e matar esta criança que está sendo gerada dentro de você. Então, meus queridos, nós vemos aí então as consequências e o sentimento de culpa que fica plantado.
Então nós vimos aí, se olha, não é? Que coisa absurda, né? A propensão a suicídio, a propensão a problemas psiquiátricos, a propensão a ter problema na segunda gravidez, e se tem problema, afeta o segundo filho. Então é uma tristeza. Eu estava vendo uma reportagem muito interessante e uma pastora comentando sobre as casas, né? Que a lei dizia que as casas no Antigo Testamento elas deveriam ter um parapeito, né? Para que alguém não se acidentasse. Uma casa, como se fosse hoje a nossa casa, tem uma laje, ela deveria ter um parapeito, como se fosse uma cerquinha, que é para evitar acidente. Porque senão, se alguém caísse, essa casa não tivesse o parapeito e a pessoa caísse, aquela casa ficava com culpa de sangue. Culpa de sangue. E aquela pastora falou algo muito interessante. Ela disse que nos Estados Unidos, uma casa onde houve um assassinato, uma morte que não foi morte natural, isso é informado, né, para os centros que controlam os imóveis, né, e esta casa ela se desvaloriza em torno de 60%, porque ali, baseado nesse texto bíblico, ali tem uma culpa de sangue. Meus queridos, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de casa, ela pode estar falando da casa comum, ela pode estar falando da família, e ela pode estar falando do nosso corpo. Então, uma mãe que aborta, ela pode estar anexando a si uma maldição, uma marca de sangue, uma culpa de sangue em sua vida. E às vezes fica perguntando, porque no tempo de solteirona fez o que quis, abortou e tal, e agora está com um casamento problemático. Às vezes está aí com uma empresa que não prospera, está aí com um ministério que não prospera, porque não é só a mulher que aborta, às vezes é o homem, né, que diz, olha, você faça o que quiser com essa criança, né, e você está autorizando, e você é partícipe disso aí também, né? Às vezes são os pais, não, minha filha, não tem esse filho não, e tal, e a moça vai para lá, aborta, mas você que é pai, você que é mãe, que apoiou, você que levou de carro na clínica, você que apoiou este ato, você tem culpa também. Então, queridos, é muito complicado. Nós precisamos olhar para isso aí, não somente de acordo com o que ciência diz, de acordo com o que sociologia diz, mas nós estamos estudando ética cristã. O doador da vida é Deus. E em hipótese nenhuma nós concordamos que alguém tire a sua própria vida, que alguém tire a vida de outrem, que alguém interrompa a vida de alguém. Nós não concordamos. Nós vamos ter temas aqui mais na frente, né? O doador da vida é Deus quem dá vida e é Deus quem toma a vida. Então, meus queridos, isto é o que está trazendo a nossa lição e que é muito importante, que eu gostaria de deixar como o nosso comentário dessa semana, não é? E colocar aqui mais algumas coisas que achei muito interessante. Nós vamos ver, a título de acréscimo, né? João Batista, quando estava no ventre de Isabel, a Bíblia diz que ele já era cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 31, fala do nascimento de Jesus e que Deus se fez homem na concepção. Hoje se discute sobre as vantagens e desvantagens da mãe em relação ao aborto, mas ignora-se o filho. Um bebê não é menos gente que um adulto. Um embrião não é menos gente do que um bebê. E a biologia, ela determina que a vida começa na concepção. Essa vida é contínua, quer seja intrauterina, dentro do útero da mãe, ou extrauterina, fora do útero da sua mãe. Então, ninguém tem poder sobre o seu próprio corpo.
quanto mais sobre o corpo alheio. Não pertence à autoridade da mulher determinar se esta criança vai viver ou se esta criança vai morrer. E como diz muito apropriadamente o pastor Silas Malafaia, ele diz que o aborto é um massacre dos poderosos sobre os indefesos. E eu termino a minha fala com isto. E Igreja do Senhor, você, meu amado irmão, você, minha querida irmã, o nosso posicionamento deve ser firme. Nós não podemos nos acostumar com a podridão do mundo. Há pessoas que estabelecem leis, há pessoas que estabelecem procedimentos para atender a determinados interesses políticos, interesses econômicos, interesses egoístas, interesses de família, mas nós estamos seguros na Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática, que em tudo o seu projeto é um projeto de vida. Assim, que Deus nos abençoe, que esta palavra simples, porém objetiva, possa ficar plantada no seu coração, e receba aqui mais uma vez um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Os nossos cultos também estão disponibilizados na internet, na página da igreja AD Pinheiro. Você pode acessar e você vai ver ali muitos cultos abençoados, cultos comprometidos com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.